Estamos de volta com a comunidade desta terça-feira. E olha, a terceira edição do Congresso Maringaense de Direito do Consumidor da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, começa hoje e vai até quinta-feira no auditório da Câmara de Vereadores. E a Unicesumar, apoia este evento, bem como outras entidades. E o palestrante de logo mais às 19h é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Roberto de Graça Neto, que eu tenho a honra de receber aqui no Comunidade. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no microfone, por favor. Muito obrigado. Foi com grande alegria que eu recebi esse convite por parte aqui da cidade de vocês, de Maringá, não conhecia ainda. E o tema sobre o qual me solicitaram para falar é um tema que eu acabei desenvolvendo na minha tese de livre docência, que é exatamente sobre segurança de alimentos. Inclusive, o senhor tem um livro. A minha tese de livre docência deu origem exatamente ao livro da editora Saraiva sobre a segurança de alimentos. Na verdade, o tema, como obra jurídica, foi a primeira obra jurídica brasileira no assunto. Nós já tínhamos algumas obras, mas eram obras assim de cunho agronômico. Então, era o pessoal da Exalc que tinha publicado, alguns estudos por parte do próprio governo federal, mas sempre dentro de uma outra perspectiva. Agora, eu procurei dar uma conotação jurídica à matéria e digamos assim, algo extremamente interessante, mesmo porque é algo que interessa não apenas aos acadêmicos ou aos aplicadores do direito, mas também ao consumidor em geral. E também àquele que produz, o agricultor, que, na verdade, a abordagem que eu procurei fazer na obra é exatamente da produção até o momento do consumo. E abrangendo tanto o direito do consumidor na etapa final, como também abrangendo o aspecto da produção agrária. Então, tanto que o subtítulo é exatamente aqui, nós vamos ver. Está aqui em minhas mãos, o livro do Dr. Roberto Graça Neto, Segurança Alimentar da Produção Agrária à Proteção do Consumidor. Exatamente. E, na verdade, é um tema extremamente rico, e que eu, por exemplo, não sabia como eram feitos os nuggets, eu descobri. E acabei até mesmo esse tipo de digamos assim, pesquisa paralela de campo acabou sendo interessante. Então, eu não nego que eu procurei não apenas fazer a abordagem técnica jurídica, mas também dar um colorido um pouco mais dinâmico à matéria, E hoje me perguntaram sobre eu perguntei o que eles queriam que eu falasse. Falaram, você vai falar sobre segurança de alimentos. Eu falei, olha, na verdade a segurança de alimentos é um tema interdisciplinar e extremamente abrangente. Então eu posso, por exemplo, abordar a questão de responsabilidade civil, eu posso abordar a questão da produção, eu posso abordar a questão da proteção ao consumidor, eu posso abordar, por exemplo, a questão dos transgênicos, a questão da rastreabilidade do alimento e a questão, por exemplo, da agricultura familiar, no que ela contribui para a segurança de alimentos. E a própria segurança alimentar é, digamos assim, uma noção que acabou passando por uma transformação ao longo do século XX. Até a década de 40, mais ou menos, falava-se em segurança de alimentos dentro de uma perspectiva quase que estratégica do país, de ter, digamos assim, alimento em quantidade suficiente para poder, inclusive, exportar e para poder manter a nação, na hipótese, por exemplo, de um conflito externo, poder se manter autossuficiente. Era essa a preocupação. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as nações vencedoras se reuniram num congresso que teve e acabaram isso nos Estados Unidos, em Spring Falls. E acabaram, a conclusão que se teve no congresso é que não adiantava ter uma grande produção de alimentos
sem que houvesse a possibilidade de dar ao consumidor o acesso a esse alimento. Então, houve uma primeira transformação no sentido de que a sociedade consumidora como um todo ela deveria conseguir ter capacidade econômica para acessar esse alimento. Então, o alimento era produzido, inclusive ele era estocado e muitas vezes se deteriorava. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos gente passando fome. Para completar, também acabou se concluindo a respeito da necessidade de que houvesse uma rede de distribuição. E foi dentro exatamente dessa perspectiva que o governo federal, no final da década passada, ele iniciou a questão, foi no início da década passada, melhor dizendo, ele iniciou aquela perspectiva, deu continuidade aos governos anteriores, mas se aprofundou dentro da ideia do Fome Zero. Então, veja, a questão da segurança de alimentos, ela abrange tanto hoje em dia a perspectiva de se fornecer alimento em quantidade suficiente para a população e dar a essa população capacidade econômica para adquirir esse alimento, como também, essa é uma outra vertente da segurança alimentar, dentro da ideia de sanidade alimentar. Então, o alimento ele tem que se mostrar saudável, ele tem que se mostrar com qualidade. E hoje não se fala mais em segurança só de alimentos, se fala de segurança alimentar e nutricional. Porque não adianta nada dar, por exemplo, apenas macarrão para o indivíduo comer, ele vai estar, digamos assim, alimentado, porém não vai estar nutrido. Verdade. Então, nós estamos enveredando por uma nova etapa agora, na qual, mesmo nos estratos mais humildes da sociedade, nós temos epidemias de obesidade. Né? Então, são coisas... Uma preocupação constante com a saúde. É uma né, preocupação doutor? constante com a saúde. Né? E eu falei para vocês, por exemplo, a respeito da questão da rastreabilidade. Então, quando nós temos um problema relativo a um alimento contaminado, nós tivemos diversas situações, não apenas no Brasil. O Brasil, recentemente, tivemos a questão do suco ADES, nós tivemos a questão do todinho, então problemas de envasamento acabaram tendo produtos que foram envasados com soda cáustica, ao invés de estar efetivamente com a bebida. E, através exatamente da rastreabilidade, foi possível descobrir para onde foram aqueles lotes problemáticos, localizá-los e recolhê-los a tempo. Isso é feito, pasmem, é exatamente para isso que serve o código de barras. Entendeu? Então, não é só para conter o preço. Né? E o código de barras muitas vezes dá outro tipo de informação. Então, por exemplo, você pega um produtor no Rio Grande do Sul, o maior produtor de maçãs, a Fischer, eles têm código de barras para toda a produção de maçãs, e é possível, através do código de barras, você escaneia com o seu celular até, e você consegue acessar a informação, que tipo de maçã que é, quando foi produzida, qual o pomar, qual o tipo de tratamento, se é uma maçã orgânica ou não orgânica. Então, algo que digamos assim, fabuloso. Aqui existe ainda, não existe a cultura no consumidor de ir atrás desse tipo de informação. Verdade. Até porque eu acredito que quando o consumidor tem acesso a todo o processo de segurança alimentar, ele passa a se interessar e a fiscalizar muito mais todas essas questões. Veja, inclusive dentro da questão, nós temos aí diversas entidades que acabam colaborando com a segurança de alimentos. Então, por um lado, você vai ter entidades que são certificadoras, entidades que vão efetivamente verificar se aquele produto é daquela qualidade, e um dos elementos, um dos integrantes de todo dessa conjuntura é exatamente o consumidor, que participa de um modo tanto passivo como ativo. Ele participa passivamente fazendo as pesquisas e escolhendo a qualidade do produto. E participa de um modo ativo quando ele compra um produto e ele percebe que o produto não atende à especificação, e acaba reclamando, ou nos órgãos de proteção ao consumidor, ou então ele reclama nas barras do próprio judiciário.
né, que exerce uma função fundamental. E hoje em dia é muito simples poder acionar o judiciário com a questão a previsão do juizado especial de pequenas causas. Então, e não é necessário sequer que, até 20 salários mínimos a questão, não é necessário sequer o acompanhamento ou então a interposição por meio de um advogado. O próprio consumidor se dirige e reclama. Pessoalmente. Agora, existem outras vertentes, então, questão, por exemplo, da responsabilidade civil, que exatamente quando o consumidor se vê lesado, né, e às vezes essa situação assume algumas conotações caricatas até. Então, existiam umas senhoras em São Paulo que ficavam medindo para saber se o iogurte que era vendido no Carrefour, no Extra, se por um acaso estavam faltando 5 gramas ou 10 gramas. Então, o pessoal fala, não, essas são as donas de casa chatas, né? Mas, veja, por um lado, tudo bem, até... Não... Tem aquele consumidor que realmente não deixa passar nada batido. Mas imagine, numa grande indústria, se eles reduzirem uma pequena quantidade em milhares e milhares de unidades. Eu não vou falar o nome da empresa, mas como magistrado eu peguei um caso criminal, de exatamente crime contra a relação de consumo, no qual uma grande empresa resolveu pegar um biscoito de waffle, né? E fez uma propaganda agora mais leve. E fazia uma modelo saltar no ar, com as pernas para cima, né? Bom, qual a impressão que a gente tem disso? Virou diet, né? Agora mais leve. Não, ele era mais leve porque ele tinha 2 camadas a menos, ele era mais fino, e, consequentemente, ao invés de você comprar 200 gramas, você estava comprando 180 gramas de produto. Era mais leve nesse sentido. E, para qualquer pessoa que você perguntasse o tipo de propaganda, era altamente enganosa. A interpretação é que seria um produto menos calórico. Menos calórico, exatamente, com menos açúcar, menos gordura ou qualquer coisa do gênero. Doutor, olha, tem assunto realmente, né, para a gente aí ficar o programa aí inteiro, mas infelizmente a gente precisa ir para o intervalo e fica aqui então nosso convite para o pessoal que está aí em casa a acompanhar a sua palestra logo mais a partir das 7h30? 7 horas. 7 horas da noite no auditório da Câmara. A abordagem que eu optei por fazer hoje é exatamente a questão dos transgênicos. Então eu vou exatamente questionar qual é a consequência de se ingerir o transgênico, a necessidade de haver a divulgação se um produto é transgênico ou não, problemas alérgicos, problemas de intoxicação existem, né? E eu não sou contra os transgênicos, eu apenas acho que tem que haver critério na produção, entendeu? Então, me parece que isso é algo que me fascina e eu acho que fascina o consumidor de um modo geral. E que será compartilhado logo mais. Perfeito, então. Foi um grande prazer. Prazer recebê-lo aqui no Comunidade hoje. Olha, fica a dica, né? Portanto, você de casa que se interessou pelo tema, né, sobre segurança alimentar, a dica literária do Comunidade de hoje, né, é o livro do desembargador Dr. Roberto Grassi Neto, Segurança Alimentar, da Produção Agrária à Proteção do Consumidor. No próximo bloco, uma história emocionante de quem redescobriu a vaidade feminina após ficar careca com a quimioterapia. Fique com a gente, tá pura emoção Comunidade hoje, daqui a pouquinho.